Pronto. Pronto. Então, boa tarde. Eu sou Marcos Abraão, Ciências Morfofuncionais, Sistema Nervoso, Cardiorrespiratório. Vamos nessa. Então, compartilhar. Aqui, compartilhar. Então, meninos, falávamos semana passada do nosso sistema cardíaco. Vamos. Você fechou. Que coisa boa. Conversávamos exatamente sobre o quê? Sobre a estrutura do coração. Então, com isso, nós temos esses 4 aí, fundo mais 3 aqui, o resto está dormindo? Então tá, vamos lá. Sala errada. Só tinha minha amiga lá aguardando, que ela não sabia. Tirando ela, então por aí. Então vamos nessa. Então, como eu estava dizendo, órgão cavitário no qual nós temos um sistema onde, com essas 4 cavidades, eu tenho as 2 superiores, átrios ou aurículas, e 2 inferiores, que são os ventrículos. Com isso, nós temos um septo que divide essa estrutura, o que pela metade, onde eu tenho sempre do lado esquerdo a questão do sangue rico em oxigênio, sangue arterial, e o sangue rico em CO2 fica do lado direito, ou seja, a questão exatamente do sangue venoso. Com isso, nós temos aqui também uma outra coisa muito importante, sempre que é a questão dos vasos. Todo vaso que chega, nós temos aí a questão das chamadas veias. E todo vaso que sai do coração sempre serão as artérias. Isso vai ser bastante importante em virtude de quê? Exatamente dos eventos que nós vamos conversar hoje em relação à pequena e grande circulação. Outra coisa também que é de grande relevância é a questão das válvulas que nós temos. Do lado esquerdo, nós temos a válvula bicúspide ou mitral, onde delimita o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo. E nós temos aqui do lado direito a questão da chamada válvula tricúspide, onde você vai ter o quê? O átrio ou aurícula direita com o quê? Com o ventrículo direito. Sempre lembrando, meninos, que esse sangue, quando for ejetado, sempre vai sair através de uma artéria. Então, diferente de ser sangue arterial ou sangue venoso, não esqueçam disso. Você vai ter simplesmente o quê? Uma artéria, que será um vaso que sairá do coração. E veia será um vaso que chegará ao coração. E, claro, com esse processo, você vai ter aqui o sangue venoso, rico em CO2, do lado direito, como eu disse, e o sangue rico em oxigênio do lado esquerdo. E não há mistura. Não ocorre mistura entre o sangue venoso e o sangue arterial. Sempre vocês vão ter simplesmente o quê? Um circuito. Então, daqui a pouco eu estou mostrando para vocês que a grande circulação vai permitir que haja um circuito que terminará no coração, no ventrículo direito, e depois você vai ter esse sangue saindo indo para onde? Para o sistema pulmonar, havendo uma importante troca que hoje a gente vai discutir, chamada de hematose. Dúvidas, perguntas, algo especial que vocês queiram saber? Tudo certo? Então tá bom, vamos nessa. Com isso, nós temos o quê? Os átrios e as aurículas. Lembre-se sempre que eles são câmaras de admissão, ou seja, sempre serão de chegada desse sangue. Consequentemente, vocês vão ter aí disponíveis para vocês, não importa se é sangue venoso ou se é sangue arterial, sempre você vai ter a chegada do sangue no coração através dos átrios ou aurículas. E sempre terá saída do sangue através dos ventrículos, também não interessando se é sangue venoso ou arterial. Isso é importante, porque exatamente nessa questão de você ter a questão de ejeção, quem vai fazer a força desse coração mesmo vai ser os ventrículos.
vão ser suficientemente musculosos para empurrar esse sangue para cima, tá bom? Para fora. Por isso, inclusive, eu falei para vocês que você vai ter o quê? Aquela posição do coração, deixa eu só voltar um pouquinho, aqui serve, levemente voltado para a esquerda, lembre sempre que é o quê? É o coração anatômico, vocês aí olhando para mim. Então, por isso, esse lado esquerdo sempre está voltado um pouco para a esquerda. E essa curvatura permite exatamente que uma injeção desse sangue, e, consequentemente, a saída dele do coração. E, é claro, com força em direção ao quê? Certamente ou pulmões, que a gente vai ver daqui a pouco, ou em relação ao próprio corpo, através de uma artéria específica. Já, já, vamos dar nome a ela. E com isso, já não, agora, vamos lá. Você tem aqui exatamente tudo isso que eu mostrei para vocês. Lado esquerdo, sempre que representado em vermelho, a questão do sangue arterial e sempre em azul o sangue venoso, rico em CO2. Olha aquilo que a gente estava falando. Válvula mitral ou bicúspide do lado esquerdo e válvula tricúspide do lado direito. Só que tem uma coisa que a gente não falou ainda. Exatamente é na hora que for o sangue sair. Existem sistemas de contenção para que ele não retorne ao coração, porque fico pensando nisso, né? É uma dúvida que às vezes surge no ar. O coração está aqui, tudo certo, o coração chega, repare que as setas, o sangue chegando na aurícula, e com isso depois voltará ao ventrículo. Mitral se abre, enche o ventrículo esquerdo com sangue, o quê? Rico em oxigênio, e depois a tricúspide se abre, enchendo o ventrículo direito com o quê? Com sangue. Mas só que tem um detalhe. Na hora que você ejetar o sangue arterial, ele vai direto ali para onde? Para a artéria aorta. E a artéria aorta vai ter uma particularidade em relação a ela. Olha aqui. Ó. Você abre aqui a válvula e entra. Essa válvula, a gente chama ela de semilunar ou válvula aórtica. Ela exatamente irá se abrir e aí a gente fica pensando uma coisa. Mas, professor, por que esse sangue não retorna da aorta para trás? É porque o sistema não permite. Repara só a curvatura das válvulas. O sangue até tenta voltar. Exatamente porque isso aqui na câmara de injeção, vai empurrar o sangue para frente, mas só que quando ele fecha, ó, o sangue bate dos lados, volta para cá e vai de novo. Isso tudo por quê? Algumas coisas. Questões físicas, por você exatamente ter o quê? Uma maior curvatura para o lado esquerdo, e a outra, repara que a parede muscular dele aqui é bem maior. E aí você repara o detalhe. Professor, por que lá em cima não é? Por quê? Exatamente pelo próprio nome que eu dei. Aurículas ou átomos não são câmaras de recepção. Pensa, se eu tenho recepção, eu não preciso que alguém chegue lá na porta e bata com força, né? Senão eu vou para o átrio. Eu simplesmente preciso que chegue. Então, esse chegar no átrio é para isso. Por isso que na hora que chega no ventrículo e vai com força, o que vai acontecer? Ele aguenta. O coração ele suporta exatamente essa força aqui do lado esquerdo e depois sai em velocidade. E tem mais uma coisa. A artéria aorta vai ter uma particularidade que a gente vai falar. Ela é a única que pulsa igual ao coração. Ela pulsa junto com o coração. Ou seja, quando o sangue vem para o ventrículo esquerdo e sai para a artéria aorta, a válvula se fecha. A válvula aórtica. Bacana. E o sangue vai em direção ao corpo. Isso vai ser a grande circulação. Esse é o início da grande circulação. É o início exatamente da ida do sangue o quê? Arterial em direção ao corpo. Mas só que, meninos, você vai ter aqui uma particularidade. Ou seja, o coração vai forçar esse sangue para fora, a artéria aorta vai contrair, porque ela é musculosa, ela é muito musculosa, depois eu vou mostrar isso para vocês. Há uma diferença bem grande entre a artéria aorta para a artéria, exatamente o que? A artéria pulmonar. Tá? A gente vai falar isso já já. Então, com isso, você vai ter uma ejeção forte por parte da aorta e jogar esse sangue em direção ao corpo. Então, você vai ter um conjunto de fatores físicos para empurrar esse sangue. Mas eu ainda não falei uma coisa que eu disse para vocês semana passada. Eu ainda não comprovei. Como é que eu posso garantir que os 2 milhões de células, ponto capilar, a ponta do dedão, recebem a mesma quantidade de sangue e oxigênio? Porque até agora, você sabe, por exemplo, virar para você e vocês me questionassem, Marcos, tá bom, você está falando que o ventrículo contrai, concordo com você. Estou vendo a parede muscular maior, também concordo. A aorta contrai.
Você não quer dizer para mim que o bulbo do meu cabelo recebe a mesma quantidade de oxigênio, a célula do bulbo recebe a mesma quantidade de oxigênio lá do dedinho. Eu vou dizer sim, recebe. E aí é que vai ter algumas questões que nós vamos falar daqui a pouco, de eventos tanto físicos, como eventos também o quê? Em relação a processos químicos e de neurotransmissão. Bastante importante. Tá. Tem um problema cardíaco, ele afeta essas válvulas, né? Também. Na verdade, não tem o que eu falo. Boa tarde, menino. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, filho. Pode continuar. É que o sangue ele entra e liga a válvula, né? Meu avô ele tem esse problema na válvula. Eu não sei se está Esses são sistemas, tanto as válvulas como a musculatura, são sistemas exatamente que são controlados pelo sistema nervoso autônomo. Então, tudo que for sistema nervoso, eu vou falar aqui de uma parte dele. E por quê? Porque você tem um sistema de controle, não só por parte do próprio sistema nervoso autônomo, com os pares cranianos, mas também com a questão do próprio quê? Do sistema de automatismo do coração. Lembra que eu falei exatamente daqueles cardiomiócitos, ou seja, nódulo sinapial, nódulo atrioventricular. A distribuição dessa força é dada não só para o coração, como também para as válvulas. Deixa eu comentar mais, que você lá na frente vai ver que eu vou comentar mais coisas e vai dar mais subsídio ainda, inclusive falando na questão das válvulas também. Tá bom? E daí? Existe válvula também em relação à artéria pulmonar, essa que sai do lado direito? Certamente. É o mesmo problema. Porque quando você enche a aurícula direita de sangue venoso, e depois você, o quê? Você tem uma abertura da tricúspide, e a saída do sangue da aurícula direita, para onde? Para o ventrículo direito do sangue venoso, rico em CO2, o que vai acontecer? Tricúspide fecha e joga o sangue para cima. Mas sabe que ela jogar em direção ao quê lá? Exatamente a artéria pulmonar. Então, a artéria pulmonar vai acolher esse sangue. Então, com isso, ela vai fazer o quê? Na hora que ela acolher aqui, ela vai empurrar isso aqui para a chamada pequena circulação, que a gente vai discutir hoje, esses detalhes em função disso aí. Bem, com isso aí tudo, sim, faltou uma coisa. Eu estava falando dos vasos que saem, né? Mas não falei dos vasos que chegam. Veja que os vasos que chegam vão ter dois deles muito importantes que a gente vai discutir também hoje. Eu falo em pequena e grande circulação. Os da grande circulação, para encher aquela aurícula esquerda, eu vou precisar o quê? Encher de sangue arterial, rico em oxigênio. Então, é vaso que chega. Se é vaso que chega, é uma veia. E ele vai vir do pulmão. Por isso, ele vai dar um nome que está ali, veia pulmonar. Mesma coisa vai ser a ideia quando chegar os vasos vindo do corpo, tanto da parte superior como da parte inferior. Também vão ser veias. Essas são as famosas veias cavas. Tanto a veia cava superior como veia cava inferior. E daqui a pouco nós vamos conversar mais coisas sobre elas. Ok? Vamos nessa. Pode falar, mãe. Veja, a veia pulmonar sempre vai estar do teu lado esquerdo, tá? Porque ela exatamente está fazendo o quê? A chegada do sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Eu vou explicar a pequena circulação, você vai ver melhor isso aí. Eu vou mostrar um videozinho também. Mas sempre a chegada no coração, por isso que eu falei, estuda sempre dessa maneira. Vasos que saem do coração, artérias. Vasos que chegam ao coração são veias. No caso, a veia é pulmonar, o que eles chamam de veia pulmonar? Porque a veia é um vaso que chega. Como ela vem do pulmão, a gente exatamente chama de veia pulmonar. Já a outra veia, que é do outro lado, com sangue venoso, são as veias cavas. Uma superior e uma inferior, que chega à aurícula direita. Bom? E sempre outra coisa, aproveitando o gancho que você está perguntando. Sempre os locais de admissão, de chegada, a chegada exatamente desse sangue, tá? Sempre vai ser o quê? Nos átrios ou aurículos, não esquece não. E sempre a saída nos ventrículos. Na hora que sair do ventrículo, vai para onde? Artéria. Sempre vai para uma artéria. Vai por aí que depois o resto vai ficar mais fácil na grande, pequena circulação. Bom? Dúvidas? Mais meninos? Tudo certo? Então, bacana. Vamos nessa. E daí, professor? Tá fácil demais, graças a Deus. Por isso a gente nem vê na aula. Muito bom. Então, com isso, repara. Átrios acolhem o sangue. Olha que bonitinho. Exatamente a chegada deles. Ventrículos ejetam o sangue. Então, vou botar isso aqui um pouco mais lento, vocês vão reparar o seguinte, ó. Repare que toda vez que o átrio recebe sangue aqui, ele abre. Joga por ventrículo. Ele contrai e joga por quem está aqui, exatamente a artéria aorta.
Olha quem está abrindo, exatamente a válvula aórtica. E sempre é assim, ó. Átrios contraem juntos. Do outro lado é a mesma coisa, professor? Mesma coisa. Por isso que eu falei uma frase logo no início, se não esquecer. Átrios contraem juntos, ó, juntos. Ventrículos contraem juntos. Átrios recebem o sangue juntos. Ventrículos ejetam o sangue junto. Ah, mas é venoso e arterial. Eu não falei o tipo, eu falei sangue. Por isso que eu mandei vocês se fixarem no sangue. Esquece a história de oxigênio e CO2. Depois a gente vai entrar, já já, exatamente a pequena e grande circulação. Primeiro, fixa nessa coisa de entrada e saída. Por isso que eu pergunto. Sempre a chegada é veia. Como do outro lado é o esquerdo e exatamente sangue arterial, oxigênio, vai ser a veia pulmonar que está vindo do pulmão. Tudo certo? Então vamos lá. É daí você tem o ciclo cardíaco. E o que vai ser esse ciclo cardíaco? Eu vou falar parte dele, tá? Vocês vão ver que depois eu vou precisar de mais informações que vai vir depois com outras coisas que eu vou falar mais adiante. É a famosa questão da frequência cardíaca, o tal do batimento. Vamos 12 por 8, 120 por 80. É basicamente essa história. Sempre um número maior, lembre-se o seguinte, a gente tem sístoles e diástoles. Sístoles, contrações. Diástoles, relaxamento. Então, o número maior, que é a sístole, é o mais forte, então é o mais força. Diástole, exatamente vai ser o quê? O menor. Então, quando eu falo 120 por 80, é 120 relacionado à sístole e o número menor é a diástole. Porque tanto quando você ausculta a questão do quê? Da pressão arterial, você vai escutando exatamente o passar do sangue. Quando você bota o esfingmanômetro e você vê aquele ponteirinho. Quando ele for passando, quando ele for chegando exatamente, ele for parando, você vai notar o seguinte, você for escutar, você vai escutar os últimos, exatamente, passagens. O último som que você escutar, você lê o tal do esfingmanômetro. E lá você vai ver exatamente o quê? A tal da pressão, o quê? Diastólica, que é a mais fraca. A sistólica, não. A primeira porrada, né? A primeira mais com força, é exatamente em função disso. Isso vai ser exatamente uma relação entre as válvulas. Lembra sempre disso. Esses sons que a gente vai ter dos batimentos vai ser exatamente a pulsação. Vai ser uma coisa que você vai fazer uma equivalência entre a questão do quê? Do batimento cardíaco com a pulsação, que é exatamente a questão da passagem do sangue. Isso tudo vão representar o quê? Os chamados ciclos. Que você tem exatamente os eventos chamados de isovolumétricos, o enchimento do próprio ventrículo. Parou. Por que ventrículo, professor? Eu não falei que o ventrículo faz a força? Lembra que o ventrículo aqui, ó, exatamente, aqui não, que não fica tão legal, mas aqui, pode ser esse. Repara que o ventrículo tem mais massa muscular, então ele vai fazer mais força. E com isso vai empurrar com mais força o sangue. Até porque essa situação do ventrículo é o quê? É uma câmara de ejeção. Então, quando é uma câmara de ejeção, ela vai empurrar. E com isso você vai ter o quê? O acolhimento no átrio. Por isso que a massa muscular do átrio aurícula é menor. Você não precisa de tanta força ali. A pressão arterial que eu estou falando da frequência é isso aí. O batimento, os dois são duas coisas. Você tem o batimento cardíaco, você escuta, já o escuta, né, melhor dizendo, e você tem a questão da pressão arterial. Por isso que o indivíduo bota aquele dispositivo que eles chamam de esfingmanômetro. É o que ele bota ao redor do seu braço, bombeia, aí enche. Fica aquele troço cheio, ele zera exatamente lá. E solta. E ele fica escutando exatamente a passagem do seu sangue. Na hora que eu escuto o primeiro passagem, ele olha no manômetro, ele vai ver lá, se for, hoje até esse 120 por 8, vocês vão ver que depois não é tão 120 por 8, está um pouquinho mais. Hoje a Sociedade de Cardiologia já botou um pouquinho a mais isso aí, não está tão 120 por 8 não. Até por causa do estresse, dos eventos aí, a gente vai discutir isso depois. Então, só um minutinho, só terminar para ele. Então, com isso, o que acontece? Esse som maior da escuta é exatamente a chamada pressão sistólica, mais forte, a escuta mais alta. Quando você for escutar menor, as últimas passagens, a menor delas que você captar é exatamente a diastólica, você considera como diastólica. Por isso, que você considera exatamente o quê? Nessas fases do ciclo cardíaco, enchimento ventricular e sístole, contração ventricular. E por que eu não falo na aurícula? Porque a aurícula só acolhe o sangue. Entendeu? Seria isso.
Fala. 120 por 80. Pressão sistólica, 120, é mais forte, e a 80 é pressão diastólica. Mas isso é uma média da Sociedade de Cardiologia. Você faz uma média da população e são os valores. Tem variáveis nisso aí. Criança, um pouco mais rápido. Idosos, a depender se houver consumo de... Tem uma série de variáveis aí que tem que se considerar. Vai ter uma tabelinha que depois eu mostro para vocês. Vamos agora. Bom, mas seria isso. O que você escuta desse 120 por 80, ou se quiser o 12 por 8, é isso. É uma média. Inclusive, essa média hoje, que eu estou explicando, ela é hoje até considerada um pouco maior, tá? Por causa dos eventos exatamente hoje do dia a dia. Você, tá, por exemplo, você chegou aqui na aula, veio rápido, sentou, se eu for chegar e medir, fazer a mensuração dessa pressão arterial, não está sendo 20 está um pouco mais. Lá em cima. Por quê? Subiu escada, tá pensando não sei o quê, comeu não sei o quê, comeu um monte de sal, comeu McDonald's, sei lá, só Deus sabe o quê. Então, com isso, a pressão já está lá no teto. Mas professor, então seria patologia? Não, porque exatamente são condições fisiológicas. E as pessoas da cidade grande teriam essa grande variável. Hoje em dia, muito, vamos dizer assim, 120 por 8 está até caindo muito em desuso. Seria isso. Ó? Então, e olha o que eu falei para vocês, ó. Primeiro, naquela primeira parte, ó, você contrai os átrios e depois os ventrículos. Sempre que eu falei, átrios juntos, ventrículos juntos. Sempre assim. Porque átrio acolhe, ventrículo ejeta. Depois, portanto, os dois órgãos se contraem ao mesmo tempo e de modo coordenado. Certo? Tem que ser. Se os átrios não contraírem juntos, se for um átrio direito com o ventrículo esquerdo, dá confusão. Aí você vai desregular exatamente o sistema. Eu vou mostrar daqui a pouco aí. Porque o sistema é fechado. Lembra a história exatamente daquele cano que eu falei para vocês, que de repente vocês estão querendo lá botar água para casa de vocês, e alguém vai lá, sua mãe manda você ajeitar. Ajeita lá a sua casa, ajeita lá o jardim e vai capinar. Lá vai você, capi. E aí o que acontece? Simplesmente você fura o cano do jardim. Sua mãe xinga você, é óbvio. E é claro, na hora que ela abre lá a torneira da casa, o que vai acontecer? A água não sai. Mas por que, professor? Porque você tirou a pressão. A água pode até estar lá no cano, mas só que não consegue mais chegar, porque você cortou o acesso. É a mesma coisa no sistema da gente. O sistema da gente é todo fechado, por isso que uma das explicações para todas as células receberem exatamente a mesma quantidade de oxigênio e de nutrientes seria isso. O sistema é fechado. Então, se não fosse isso, você não teria como, em parte, fazer essa nutrição e essa oxigenação do corpo. E uma das coisas que vai garantir é exatamente essa coordenação. Você ter os átrios contraindo juntos e ventrículos contraindo juntos, significa o quê? O coração consegue o quê? Ejetar tudo ao mesmo tempo e consegue acolher tudo ao mesmo tempo. Não importando se o sangue é arterial ou sangue venoso. É uma mera questão do sangue chegar e o sangue sair. Como eu disse, esquece por enquanto oxigênio e CO2. E daí? Bem, aqui falado para vocês, né? Sístoles, contração lá dos ventrículos, depois você vai ter uma diástole, relaxamento do ventrículo. Vai relaxar? Claro. Ele não faz isso, contrai e ejeta. Ele ejeta o sangue, chega uma hora aqui. Repare, você tem uma sístole aqui, ó, forte, mas entre uma e outra, repare, uma contração e outra, você tem uma diástole leve. Mas ele relaxa? Claro que relaxar. Ele não está vazio? É muito rápido. É óbvio. Lembre-se que as frequências são muito rápidas. Então, com isso, esse ciclo entre a abertura e fechamento, aqui eu não vou me deter tanto não, porque eu já falei para vocês. Só repassando que ele me perguntou isso, você repara aqui, ó, que você tem um corte transversal. Repara, você tem o átrio esquerdo, tá bom? Abertura de quem? Válvula mitral ou bicúspide, aquelas duas, se abriram. Encheram o ventrículo esquerdo o quê? De sangue. Sangue o quê? Com oxigênio. Joga agora, controla, faz o quê? Uma sístole, empurra esse sangue em direção à artéria aorta. Com isso, você vai encher o quê? A artéria aorta de quê? Sangue com oxigênio, garantindo o quê? O suprimento desse corpo. E é exatamente isso que vai acontecer aqui, ó. Pode falar. Posso concluir? Tá bom. Então, com isso, o ventrículo esquerdo ejeta o sangue, vai para a artéria aorta. Uma outra coisa importante que vocês não podem esquecer. A artéria aorta é a única que contrai junto com o coração. Ponto.
ela tem muita musculatura lisa. Inclusive, ano passado, quando a gente conversou no sistema renal, eu conversei com vocês, e eu vou passar daqui a pouco rapidamente só nisso, um dos sistemas de regulação cardíaco esbarra exatamente no sistema dos rins. Lembra a história exatamente lá dos néfrons, que vocês tinham exatamente que a renina, fazendo a coordenação da ativação da angiotensina, o hormônio exatamente coordenava a contração vascular. Só lembrar do nome angiotensina. Angias, baixo. Tensina, tensão. Daqui a pouco a gente vai falar nela. Exatamente tem um efeito hormonal em cima de quem? Da artéria aorta. Fala, senhorita. Manda aí. É só uma dúvida. A gente já falou sobre a questão da válvula mitral? O senhor já citou um, não, né? Mitral de patologia? Não. Já falei. A válvula mitral? Uhum. Já, mitral. Pode, claro. Aí ela aqui. Aqui a válvula mitral. Vamos voltar aqui um pouquinho? Só para te situar. Opa, essa aqui está melhorzinha. Mitral, o bicúspide, essa aqui, e a tricúspide, aqui, pronto. Mitral, bicúspide, lado esquerdo. Tricúspide, do lado direito. É isso. A tricúspide sempre está aqui. Ela que vai delimitar a câmara do quê? Da aurícula direita com o ventrículo direito. Sangue venoso, lado direito. Depois, lado esquerdo, sangue rico em oxigênio. Ela delimita exatamente o quê? Aurícula esquerda com ventrículo esquerdo. Essa é a bicúspide ou mitral. Tá? É isso? Né? E lembre-se também, aproveitando já que você me falou, é isso, interessante, que o sistema de regulação dele, eu vou falar daqui a pouco, é via sistema nervoso central. Bom, também tem isso aí. Tá bom? O sistema nervoso. Pode ser que seja impulso nervoso. Pode ser que seja também, aí até aquilo que você estava mostrando no seu avô, defeito também. Existe essa questão de defeito. A gente vai comentar um pouquinho, eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Você falou que uma das patologias era sopro, e eu falei assim, eu falei que depois ia falar. Eu ia falar. O meu não é isso, não é. Eu disse a válvula mitral. Tá bom, tá bom. Uhum. Pode ser a questão do encaixe. Às vezes aí te dá, vamos dizer assim, você não fechar direito, pode haver um pequenino retorno, um retorno venoso leve. Às vezes, perdão, mitral, você falou, né? Um pequenino retorno do ventrículo esquerdo, sangue arterial, para a aurícula, tá bom? Um pouquinho, pode dar exatamente uma desregulação cardíaca. Aí que entra exatamente que a gente chama de cardiotensores, são exatamente fármacos para a regulação desse ritmo. Às vezes é necessário ela abrir um pouquinho mais rápido em função do desvio. Você acelera um pouco mais a abertura e fechamento, aí compensa isso. Aí você não tem o retorno. O problema é retornar. Não pode retornar. Tem que fazer isso. Não pode retornar nem um pouquinho. Porque exatamente, senão você dá descompensação em todo o sistema. Então, isso aí. Bom? E aí, o que eu estava falando, uma outra coisa que é importante, e aí, acho que não sei se foi você ou eu, alguém fala. Exatamente, você tem a questão da ausculta da pressão arterial e tem os sons das chamadas bulhas cardíacas. Ou seja, as bulhas, exatamente o tal do tum-tum, aquelas batidas. Então, com isso, esse som é em função de quê? Exatamente das válvulas. As válvulas, exatamente, entre a mitral e a tricúspide, a mitral e a tricúspide vão dar exatamente o quê? Início à sístole. E por que mitral e tricúspide? É só lembrar. Mitral, lado esquerdo, tricúspide, lado direito. Então, o que eu estou falando? Quando elas se abrem, eu encho o quê? Os ventrículos de sangue, independente do que seja. Oxigênio, sempre encher ventrículo. Porque depois, a parte do ciclo, é fechar. Você vai fechar exatamente quem? Não mais. Por que eu não vou fechar de novo? Você não fechou. Já fechou a bicúspide do lado esquerdo, já fechou a tricúspide. É hora do sangue sair do ventrículo e seguir para onde? Artérias. Porque toda vez que o sangue sai do coração, sai para onde? Do coração para uma artéria. Vaso que sai. Isso foi repetido 300 bilhões de vezes. Para de olhar seu lado. Olha para mim. Então, o que acontece? Quando esse sangue sai do ventrículo e vai em direção à artéria, não importa se é artéria aorta ou se é artéria pulmonar, o sangue está saindo. É hora exatamente que você tem o segundo som. A história a batida exatamente de que você escuta o coração, é isso. É o quê? Fechamento das válvulas, o quê?
atrioventriculares, tanto do lado esquerdo como do lado direito, e depois você tem o fechamento de quem? As válvulas das artérias. Lembre-se que a artéria aórtica, voltando de novo aqui, a artéria. Eu voltei um pouco mais. Sem problema, sem problema. A gente repassa isso. Até porque vocês estavam me perguntando. O fechamento que você tem esse aqui, ó. Está aqui. Aqui, ó. Lembre-se que aqui você tem duas válvulas. Aqui é exatamente quem é? Essa azul. Essa azul é a artéria pulmonar. Por que artéria pulmonar? Vaso que sai. Artéria pulmonar que vem no próprio pulmão. Vamos falar dela já já, a pequena circulação. A outra vermelha aqui, quem é? A artéria aorta. A artéria aorta também tem a sua válvula, olha aqui. O tal do fechamento é delas aqui. Quando essa fecha, a outra fecha também. Que repara, é um ciclo, ó. Abriu, encheu, vai, abre e fecha. O tempo todo. O fechar das válvulas é isso. Por isso que você escuta é aquilo ali. São os fechamentos daquelas válvulas. Ela fechando, passando, por ali. Oi? O tal do tutu e tatá. Exatamente. O referente exatamente o quê? Mitral e bicúspide, mitral e tricúspide, mitral, lado esquerdo, tricúspide, lado direito, e o outro fechamento é quem? A válvula aórtica, que é essa aqui, ou a válvula o quê? Pulmonar, que a gente também conhece elas nos livros como semilunares. Essas são as famosas válvulas semilunares. Elas se fecham também. Que impede o retorno das artérias, aqui do caso do sangue venoso da artéria pulmonar, para quem? Ventrículo direito. E aqui da artéria aorta, impede o retorno para onde? Ventrículo esquerdo do sangue rico em oxigênio. Tá claro, meninos? Dúvidas? Fala aí. Desregula todo o processo do sistema. Não pode voltar. Impossível. Não dá. Se voltar, todo o sistema vai ficar descompensado. Descompensado até o ponto que falta de oxigenação, nutrição, todo o sistema contém. O sistema entra em colapso. Por isso que exatamente você tem um problema quando você tem as hemorragias, por causa da pressão arterial, porque ela vai baixando em função disso aí. Porque exatamente quando o sistema é rompido, quando um vaso desse é cortado, o sangue começa a jorrar, o que vai acontecer? Você começa a ter perda de suprimento de oxigenação em todos os locais. Pode começar com a necrose, às vezes, a depender que artéria nós estejamos falando. Femoral, artéria regular, sei lá, qualquer uma delas. Se você tiver exatamente um corte dessa e ter muita pressão, a necrose, o sistema diretamente de morte celular, começa no local da expandir, uma reação em cadeia. E é claro, o próprio cérebro vai embora. Porque pensa uma coisa, o sistema é fechado, também o sistema nervoso. O sistema nervoso vai entrar em colapso. Por isso que é tão urgente você chegar a estancar esse sangue. Porque vai chegar uma hora que o grande problema é a sequela que você pode ter em função exatamente dessa hemorragia, que pode atingir o sistema nervoso. Aí existe um grande problema nisso aí. Entendeu? Entendeu essa questão? E daí? Oi. Claro? Então, o que acontece? Essa frequência, todo esse batimento, tudo isso aí, é dado exatamente por uma coisa que a gente já falou. Uma delas. O tal do quê? Nódulo sinusal sinatrial. Quem é? É só você olhar o coração de novo. Aqui. Cadê ele? Coraçãozinho. Esse aqui não dá para ver, não. Aqui. Sinusal sinatrial. Fica onde? Sinus, porque isso aqui é o quê? Uma curvatura. Atrial, porque é no átrio. Bem aqui. Atrioventricular é o outro que fica bem aqui nessa posição, porque o coração está cortado aqui longitudinalmente. Você cortou ele. Então, com isso, você não consegue visualizar. Mas aqui você tem o sinatrial de um dos lados e depois o atrioventricular aqui nessa região, mandando impulsos para cá. Aí você tem a distribuição, através de quê? Aqueles nervos, que a gente chamou de quê? Fibras de Purkinje, feixes de His, uma inervação que exatamente distribui esses impulsos para todo o coração. Aí sim, senhorita, vem a questão das suas válvulas lá, está me perguntando. Porque exatamente esses impulsos distribuídos vão auxiliar nesse processo. Junto com o sistema nervoso, tá? Seria isso. Porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, senhores, o que acontece? Tudo isso aí
vai te manter exatamente a regulação da frequência cardíaca. Único? Não. Mais. O coração precisa de mais regulação. Então, com isso, entra aquele sistema que já é conhecido de vocês, tão batido, tão falado por mim. Que é o quê? O sistema cardiovascular do bulbo. Lembre-se, bulbo, ponte, exatamente em direção ao quê? Ao nervo espinhal. Com isso, você vai ter o quê? A saída próxima aqui do sistema límbico. Deixa eu ajudar vocês a enxergar isso. Aqui. Aqui você tem exatamente o sistema límbico aqui, essa região, próxima ao corpo caloso, vem aqui, dividindo exatamente os hemisférios, e você vai ter o sistema límbico. E é claro, próximo ali, hipotálamo, tálamo, em direção a glândulas endócrinas, que são a glândula hipófise. Isso, nessa região, você exatamente tem o central cardiorrespiratório, foi essa que eu falei para vocês. Por isso que as emoções, por isso que os eventos exatamente alteram tanto essa região aqui. Você altera a frequência cardíaca por esse motivo. Isso é muito próximo. São eventos exatamente muito próximos um do outro. Como a gente falaria? Sinapticamente falando, pelas sinapses, você teria uma comunicação muito grande. Então, você altera muito isso aqui. Eu posso alterar esses processos. Por isso, vários eventos exatamente de regulação. Você, por exemplo, tem os próprios receptores, que são exatamente eventos para eventos de movimento. Você tem químico. Químico eu vou falar depois. O químico envolve exatamente CO2. E por que CO2, meninos? Porque vocês vão escutar daqui a pouco, eu vou falar em hemácias. As hemácias, glóbulos vermelhos, elas fazem o quê? O transporte do sangue, faz o transporte de oxigênio e CO2. Até aí nenhuma novidade, via hemoglobina. Mas só que uma porcentagem bem pequena é dissolvida exatamente no plasma. E aí é que vem exatamente a grande questão de acidez e alcalinidade do sangue que a gente escuta falar. Que é o seguinte, o CO2 dissolvido no plasma, como você tem água lá, ele reage, CO2 com água, e forma H2CO3, ácido carbônico. Eu vou mostrar depois isso, como isso acontece. O ácido carbônico dissocia, ele é um ácido fraco, então ele consegue dissociar em íons de hidrogênio e íons de prótons de hidrogênio e íons de carbonato, HCO3. Isso é importante demais. Para vocês terem uma ideia, se esse processo variar muito, o indivíduo morre. Só isso. Por quê? Por causa do pH das células. As células não aguentam grandes variações de pH. Então, se você variar demais esse pH, você para as enzimas, para os sistemas e por aí vai. Por isso que a hemorragia tem um grande problema em função disso aí. Eu vou falar mais adiante um pouquinho disso. Aí. Não seria rompimento, é paralisação das células, é uma paralisação do sistema. É pior. Um dos motivos pode ser isso. Você pode ter a falência múltipla dos órgãos em função exatamente dessa paralisação de sistemas. Tá bom? Concordo contigo. Mas você tem vários itens aí que a gente pode botar como falência múltipla. Desde septicemia, passando por toxinas bacterianas, com problemas, às vezes, sistemáticos ligados ao sistema nervoso. A questão do sistema nervoso, coordenação do sistema nervoso. Tem essas variáveis. Então, a falência múltipla dos órgãos, geralmente aplicada para vários eventos. Não é um evento secundário, eu te diria que é um evento primário. É causa, consequência de algo que vive primordialmente. Bom? Então, como eu estava dizendo, quimioreceptores, depois eu comento. E assim, ainda tem os baroreceptores. Aí é por isso que eu estou te falando que vem a questão da pressão arterial. Baros, exatamente, é um prefixo que fala de pressão, tá? É um indicativo de pressão. Então, você tem variações, você tem receptores que vêm, exatamente o quê? A questão da pressão arterial. Então, eu não me atrapalho, falar junto, não fica competindo. É isso que eu falo mais baixo. Então, como eu estava falando, vocês têm exatamente a questão dos baroreceptores. Então, com isso, o que vai acontecer? Essa pressão arterial ser modificada, aí vem a questão da perda de sangue, eu posso alterar exatamente o sistema. E o sistema, perdendo essa pressão, você não consegue nutrir, oxigenar, eu comprometo exatamente aí a questão das atividades orgânicas. Aí sim, você pode ter uma falência. Um dos motivos disso aí. Bom? É claro, tudo isso é compensado. Aí por isso que eu estou te falando da questão da sua órgão. Porque você tem termos exatamente o quê? Para compensação. O coração, como eu falei, ele é menina dos olhos.
Então, sempre você vai ter algo para poder coordenar isso. Mesmo eu tendo aquele sistema todo sinatrial e atrioventricular, aqui, aqui, aqui. Mesmo tendo todo esse sistema próprio dele, eu ainda tenho aquele outro sistema nervoso, garantindo exatamente esse processo. Então, com isso, eu consigo alterar a frequência. É muito difícil. Você romper isso aí, tem que realmente haver uma patologia. Você vê como o organismo cuida disso. Por quê? Aí eu volto de novo para a pergunta, a questão da pressão. Eu dependo exatamente que todas as células ganhem o mesmo nível de nutriente e oxigênio. Pô, essa condição sine qua non. Não existe vida sem isso. Acabou. Do bulbo, lá do lóbulo da orelha, exatamente lá do teu bulbo capilar, que a ponta do dedinho, todo mundo tem que receber a mesma coisa. Não pode ser diferente. Bom? Senão morre, tem necrose. Já é. Então, com isso, você tem mecanismos exatamente que vão compensar isso. Ou às vezes acelerando, ou às vezes diminuindo. Aí é que entra o sistema nervoso autônomo. Aquilo que eu falei exatamente para vocês, de taquicardia e bradicardia, exatamente das fibras adrenérgicas e colinérgicas. Aqueles eventos em que a adrenérgica lança exatamente o que? Adrenalina e noradrenalina, e eu consigo acelerar o coração. E é por isso que daqui a pouco a gente vai estar falando lá em suprarrenal. Suprarrenal, o que tem a ver? Você viajou para o ano passado? Não. É porque a suprarrenal vai entrar exatamente com hormônios. Eu dou um banho nesse coração, para vocês terem uma ideia, de hormônio. E aí vem a dualidade do que eu falei. A adrenalina consegue ser um neurotransmissor, quando é lançado numa sinapse neuronal, mas consegue ser um hormônio, como eu falo exatamente no sistema da suprarrenal. Na suprarrenal, eu lanço a adrenalina no sangue. E a corrente sanguínea, adivinha para onde é que vai? Vai exatamente direto para o coração. E aí vem exatamente a importância da glândula adrenal que eu ensinei para vocês. O processo exatamente da tal de epinefrina e norepinefrina, esse você não ensinou não, professor, ensinei sim. Adrenalina ou epinefrina, noradrenalina ou norepinefrina. É a mesma coisa. Então, com isso, eu ajudo que os eventos de contratividade. Isso é muito interessante, porque isso compensa uma série de questões. Desde, por exemplo, você sair do shopping para cá e assistir aula, bacana. Como o seu estresse diário. Lembre-se, estresse do dia a dia. Estresse está aqui pensando que tem algo para fazer em casa, estresse, de repente, para chegar aqui, tudo isso é estresse. Por isso que a história do tal do 12 por 8, 120 por 80, não vale. Porque exatamente você tem o tempo todo sendo bombardeado por isso. O tempo todo, você tem exatamente, nossa tal de glândula suprarrenal, muito bem conhecida pelos senhores, no ano passado, exatamente por causa disso. Lembre-se que isso aqui é o quê? Um berço de hormônios, onde você tem exatamente o quê? Uma série de lançamentos aqui que vão alterar, adivinha quem? Coisa lá em cima, que é o seu sistema cardíaco. E por quê, pessoal? Por causa disso aqui. É só lembrar do que a gente falou no passado. Você tem córtex e medula na suprarrenal. Córtex é a parte mais superficial e a medula a parte mais interna. Cortisol. Você está cheio de cortisol na medula sendo lançado o tempo todo aí dentro desse coração. Perdão, desses vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos vão fazer o quê? Um banho. Não só no coração, como no sistema nervoso. Então, o tempo todo eu estou te acelerando. Acelerando, retardando. Acelerando, retardando. E por quê? O sistema nervoso ele responde muito bem a cortisol. E isso exatamente, por isso que o coração toda hora acelera, diminui. Acelera e diminui. Porque o sistema nervoso acaba fazendo isso com a gente. Ele banha através exatamente de, quando eu lanço, cadê ela? Adrenalina. Aqui, medula. Produz adrenalina, joga na corrente sanguínea, começa a irrigar esse coração. Adrenalina. Ainda vem a neurotransmissão para te dar mais adrenalina. Por isso que é tão importante a tal do sistema da parasimpática, com a acetilcolina. Você precisa frear isso. Entendeu porque Red Bull é tão perigoso? Você se junta com esse pacote que está aqui. Exatamente os aceleradores como Red Bull, como estimulantes, são tão perigosos quando o indivíduo não tem um preparo fisiológico para isso, que pode comprometer exatamente a estrutura por esse motivo. E tudo vai se potencializando. Uma bola de neve. Não é piada, não. Essa vez é sério. Você potencializa, porque, por exemplo, se você junta corticol para um estresse, de diversos tipos, desde estresse, por exemplo, porque pensa uma coisa, meninos.
Vocês aprenderam, não, vocês vão aprender, se não tiver imunologia. Ou vão ouvir falar até nas cirurgias de vocês, eventos de estresse é o que vocês fazem. O tempo todo o paciente. Ele recebe tremendas cargas de cortisol em função disso aí. Eu altero o sistema nervoso do indivíduo. Que isso, inclusive, você caracteriza, eu falando isso, eu estava montando uma aula sobre isso, psicologia. É o estresse externo. Vocês com o branco de vocês, com os rotores de vocês lá para a maquininha, é estresse do indivíduo. Opa, dor. Ele associa dor. Ele nem encostou em você, ele não falou dor. Ele já olha você com cara de dor. Exatamente. E aí vem você exatamente poder compensar essa história. Isso é banho de cortisol do sistema nervoso. E o sistema nervoso vai responder a isso. E aí está. Às vezes potencializa o evento, inclusive, de dor. Por isso que é tão importante vocês conversarem com o seu paciente, passar segurança, todo aquele papinho que existe, um papinho não, é na verdade. Né? Então, com isso, esses eventos todos somados vão fazer esse sistema de regulação esbarrar isso aqui conhecido de vocês. É conhecido de vocês? É. Em determinado momento, um cochilo e outro, entre uma câmera desligada e outra, eu falei isso com vocês. Vamos lá. Eu sei. Menos, lembrem-se, eu tenho 20 anos a mais de caminhada de vocês. Então, sei de tudo. Simbora. Mas ano que vem, com fé em Deus, com vírus ou sem vírus, estaremos presencialmente. Aí a banda toca diferente. Vamos nessa. Como a gente falava, você tem um sistema de regulação importantíssimo, exatamente via o sistema renal. Então, o sistema renal, eu vou poupar vocês de todos aqueles detalhes, mas lembre-se que o sistema glomerular libera exatamente um dos hormônios mais importantes, chamados de renina. O sistema da renina, como é liberado, ele trabalha em cima de um outro, que vem lá dos pulmões, que vem lá para o fígado, que vem a tal da angiotensina 1, angiotensina 2 e angiotensina. Professor, me lembro que em algum momento eu escutei alguma coisa assim. Mas é só olhar lá de novo os alfarrábicos e aulas de vocês. Está tudo liberado. E a angiotensina, me interessa isso aqui, ela te serve para alguma coisa. Qual é a grande questão? Como o próprio nomezinho está dizendo aqui, crianças. Angios vem de vasos, tensina, tensão. É esse hormônio que vai atuar nos receptores de onde? Exatamente da artéria aorta. É ela que vai contrair. Essa contração é dada exatamente pela angiotensina. Por isso que esse mecanismo aqui, somado com o nervoso, somado com o nódulo sinovial, com os demais, vai controlar a pressão arterial. E por quê, professor? Por aqueles motivos que vocês também aprenderam. Adivinha quem está aqui? Vocês não estão vendo, mas aqui entra, por exemplo, a aldosterona. A aldosterona é um hormônio lá das partes mais superiores. De onde? Das zonas glomerulares, lá de cima do córtex. Controla o quê? Captação de íons, sódio e potássio. Se eu controlo sódio e potássio, controla o quê? Os solutos. Se eu controlo os solutos, controla a pressão arterial. Mas, também um conhecido de vocês, meus outros alunos eu poupei, mas vocês não, é óbvio. Vocês têm aqui um ADH. Professor, não está aparecendo aí, não. Vocês passaram a disciplina, então vocês não sabem. Então, é claro, a tal do ADH é o hormônio antidiurético, vindo da hipófise. Para ser mais exato, um hormônio hipotalâmico. Não fica olhando com essa cara de que você está falando grego. Não. Falei para vocês sim. Exatamente. Conheço vocês. O que acontece, meninos? Vocês têm o ADH com hormônio hipotalâmico. Hipotálamo produz hormônio que armazena na adenopófise. Isso mesmo, está correto. Armazena na adenopófise. E libera para o corpo. Hormônio antidiurético. ADH. Então, com isso, água e solutos eu controlo. Se eu controlo água e solutos, controlo o quê? Pressão sanguínea. Consequentemente, maior ou menor produção de urina. Então, com isso, esse volume de urina é controlado por esses eventos. E é claro, se eu controlo o volume dessa pressão, é só você pensar o seguinte, o sangue está fazendo isso aqui, empurrando a parede o tempo todo. Conforme aumenta a pressão, empurra mais. Diminui a pressão, empurra menos. Exatamente assim a ideia da pressão sanguínea. E isso é dado pelos volumes o quê? De soluto e de solvente no meio dessa história. E daí, professor? E daí, você ainda tem o quê? A tireoide.
Tem tireoide? Tem. Que bom que eu fui professor vocês de hormonal. É muito bom, porque eu sei o que eu falei. E eu lembro disso. Ah, professor, é tão termogênico que você estava falando de vez? É o próprio. Então, com isso, T3 e T4 entram no meio dessa história, ou seja, tritetiodotiromina. Esses hormônios vão fazer com que o corpo acelere ou diminua. Tão importante, por exemplo, para o adolescente. É assim que o processo cerebral dele vai sendo constituído, é assim que você acelera o processo de captação de informações. E é assim que o mecanismo vai fazer com que ele responda mais rápido ou mais devagar. É claro, às vezes você tem eventos que podem ser o quê? Como, por exemplo, o próprio hipertireoidismo, ou seja, uma grande produção, aumento da tireoide, ou por questões de hiperprodução ou hipoprodução, você vai causar o que nesse indivíduo? Taquicardia. Então, ele se associa aos outros também, causando essas modificações. Também. Não, a tireoide não. A tireoide está associada a T3 e T4. Tá? A epinefrina, a adrenalina, é produzida onde? Lá na medula da suprarrenal, tá bom? E produzido também como neurotransmissor ao longo dos neurônios. Tanto que a fibra simpática, aquela tal de colinérgica que a gente falou, a tal de adrenérgica, perdoe, você vai ter adrenalina ou epinefrina, também chamada de epinefrina, ou noradrenalina ou norepinefrina. Então, você tem como evento de sinapse, daquele espaço, como você tem evento o quê? Hormonal. Hormonal por quê? Toda célula libera esse produto na corrente sanguínea, chamamos de secreção hormônio. Célula chamamos de quê? Célula, tecido, endócrino. Lembre-se, uma coisa liga a outra, não tem como a gente separar. E é claro, tudo isso aqui, quando você for ver bem, vou dar olhar a bula lá, vai estar escrito. Exatamente são os eventos metabólicos da célula. E daí, professor? Tá fácil demais, graças a Deus. Por isso que eu nem fico por aqui, eu vou lá, vou tomar um café, volto e tá tudo bem. Então, ótimo. Então, com isso, temos os íons. Os íons também são importantes? Muito. Demais. Lembrem-se. Aumento de sódio e potássio, você diminui a frequência de contratividade. Espera aí. Aumento de sódio e potássio diminui? Como é que diminui? Não aumenta a pressão arterial, professor? Aí estamos falando de duas coisas diferentes. Leia. Aumento de sódio e potássio diminui a frequência cardíaca e contratividade. Sabe o que eu estou falando aqui? Impulso nervoso. Não estou falando, não pense que eu estou falando exatamente daquele que está circulante. Eu estou falando da membrana, do trânsito de membrana. Eu posso diminuir exatamente esse ritmo de frequência cardíaca, de contração. Isso. Não, eu sei que você entendeu isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o contrário. Veja, aumento de sódio de potássio. Sódio de potássio, que eu me refiro, não é o sódio de potássio dissolvido, solubilizado exatamente no plasma. Tá? Não é desse, não. É o que está com a água. Não é aquele que aumenta a pressão arterial. Lembra que eu falei agora? Que você tem aldosterona. Porque senão você bate, você está me enrolando, estou cochilando, estou acordado. Estou esperto. Você falou nesse instante que a aldosterona controla a sódio de potássio. Falei certinho. Você não cochilou, não. Mas o que eu estou falando ali é membrana celular. Eu estou te falando exatamente do citoplasma. Estou te falando do trânsito da membrana com potencial elétrico. Impulso nervoso. É isso que eu estou falando. O da membrana é uma história. O do plasma é outro. Tá bom? Esse trânsito. Isso está alterado com contratividade. Até aí tudo bem. O de baixo é cálcio. O de cálcio, exatamente, você aumenta a frequência cardíaca. Isso é fácil, né? Quem não cochilou lá naquele dia, eu falei de quê? No pericárdio, exatamente o quê? Na membrana ao redor do coração, eu disse que o coração está dentro de um balde cheio de cálcio, aí pronto. Exatamente a contratividade. Lembrem-se, diversos eventos diferentes associados por uma mesma coisa. Por isso o coração é desregulado. Se você for ver bem, é muito difícil de regular o coração. Tem que ser uma senhora patologia para fazer isso. Para quebrar isso aí. Porque você tem vários mecanismos de compensação em virtude disso. Então, com isso, você tem aí. Repare, tem eventos, uma série de eventos que eu posso chamar o quê? Desde questões externas, como questões mais o que internas, inclusive a própria inspiração. A gente vai falar depois disso quando eu falar na questão exatamente quando chegar no sistema respiratório. A gente vai comentar sobre isso aí, meninos.
Eu vou tratar mais detalhes. Olha aqui uma que eu comentei com vocês agora, a questão do CO2. Aqui é hipóxia. O que é hipóxia? Hipo é baixa de oxigênio. Se o oxigênio está baixo, adivinha o que está? CO2. E exatamente altera o quê? Atividade metabólica em função disso aí. Claro. Primeiro, pode falar que eu vou tomar água. Eu tô simulando a coisa. Está simulando? Vai simulando. Primeira coisa para simular hoje. Então, você tem diversos eventos aí. Repare. A adrenalina, que meu amigo estava querendo saber, aqui, olha aqui. Adrenalina e epinefrina. Eventos de febre. Febre é importante também nesse processo. Por que, professor? Por que a febre é tão importante? Calor, né? É igual história, por exemplo. Você quer entender o que a febre faz? É mais ou menos o seguinte. Você chegou na sua geladeira, agora foi lá almoçar. Eu vou almoçar em casa. Achou que tinha um banquete. Você encontrou, quando você abriu a geladeira, um ovo. Atendido lá no fundo da geladeira, toda vazia. Aquele ovo, você simplesmente fazer, vou fazer um milagre, vou transformá-lo em banquete. Vou pegá-lo, vou colocá-lo na água. Se você colocar só na água, nada acontece. Porque simplesmente você precisa o quê? Acender o fogo. Para o quê? Aumentar a cinética da água. Consequentemente, cozinhar o ovo. E você começou a vir. Bacana. Mas tudo isso acontece por causa do quê? Calor. É a mesma coisa a febre. Sabe o que a febre faz? Quando você tem febre no organismo, eu estou falando febre de 40 graus, a febre de cozinhar só cucuruto durante um mês, uma semana, senão você morre. Eu estou falando daquela febre baixa. Aquilo é um importante mecanismo de defesa. Sabe para quê? Acelerar a bioquímica das moléculas. Acelerar o processo enzimático. Acelerar a defesa. É por isso que você toma lá seu, digamos assim, seu antitérmico, você fala, vou dormir um pouquinho, vou acordar. Você fala, nossa, estou ótimo, bacana, milagre, eu sou um remédio. Não, foi exatamente o período que você estava quente. O período acelerou o processo de defesa e fez com você exatamente o quê? Entrar em homeostase novamente. Então, você precisa daquele calor gerado exatamente por eventos que depois vocês vão conhecer como interleucina 2. Um importante evento pirético, aumentar a temperatura e aumentar a bioquímica das células e, consequentemente, trabalhar mais rápido e debelar essa gripe ou sei lá o que seja. Exatamente. Cada em parte é. Então, com isso, vai também os exercícios, vai também uma série de questões. Ah, sim, outra coisa. Mas essa febre específica está ligada ao quê? Aumento de frequência cardíaca. Mas se aumenta o coração, bate mais, a pressão arterial vai aumentar. Circula mais. Leva, no caso aí dessa minha patologia, mais células para onde? Os locais e sítios, exatamente, de infecção. Então, resolva, história. Por isso. Então, com isso aí, meninos, você tem exatamente diversos eventos, tá bom? Que vão estar associados aí. Aí vem a pergunta do meu amigo aí. Ah, você não entendi muito bem o que era a história de 12 por 8. É por isso. Porque esses eventos podem variar. Ainda vou falar mais deles mais adiante. Mas são os batimentos por minuto. Ou seja, você tem isso variável ao longo dos indivíduos. Você tem lá 60 a 100, tem 100 a 160. Porque o recém-nascido é maior. Mas metabolismo, né? O recém-nascido, assim que ele aparece, exatamente que o sistema de respiração, você acha até que está ofegante. Nossa, está ofegante o bebê. Não, é normal. Então, exatamente porque tem um metabolismo mais acelerado, porque também está o quê? Em fase de crescimento. A criança também não deixa de ter um pouquinho mais, porque também está nessa fase de crescimento. Então, todos esses eventos estão associados. Cada um, obviamente, por isso que a gente fala que a história do 120 por 80 não é um padrão para a população. Você tem diversas coisas aí que podem vir a alterar esse mecanismo. E aí você tem o quê? Frequências acima exatamente desses batimentos, por isso que se chama de taquicardia, já comentei algumas vezes de taquicardia para vocês, ou seja, a questão do aumento de quê? De batimento cardíaco, ou a baixa, que você tem exatamente a tal da bradicardia. Brados é menor. Então, por isso você diminui isso aí. E, é claro, gira até o máximo em torno de 220, mas isso aqui está altíssimo, né, tá? Se for mais, tem uma parada cardíaca. E entra em falência. Não aguenta. O sistema não aguenta ser hiperexcitado. Ele tem que ter o que? Um aumento, uma baixa. Aumentar demais pode comprometer o sistema e ele entra em colapso. Aí sim, vem a sua falência múltipla do cérebro. Não posso com você. Aí por isso que eu te falei. Vários eventos com isso aí. Tá bom? Então a gente pode usar isso como evento secundário. Se um evento secundário, com uma frequência cardíaca mais alta. Entendeu? Tá. Aqui. Você tem uma bradicardia ali, sim. Teoricamente, você teria, porque seu metabolismo, teoricamente, está mais baixo.
Mas se tiver uma patologia, se tiver uma insônia, se tiver um pesadelo, você pode levar isso aí. Um sonho bom, um sonho tranquilo, de mais do sul, alguma coisa do gênero, tá tudo ótimo. Mas se tiver no meio lá de um monte de mortos vivos correndo atrás de você, é outra coisa. Então, é claro, a frequência não está tão baixa. Entendeu? Fala. Como é que Bacana a sua pergunta. Isso, aquela história exatamente deles, por exemplo, eles conseguem levar essa frequência e depois eles conseguem baixar rapidamente? É isso que você está falando? Uma atividade física ele consegue manter baixa. Sim. Porque geralmente acho que adulto, entre 70 e 60, são as pessoas atletas, elas têm uma frequência cardíaca de ponto de 40 por aí. Eu não sei. Precisar, eu não sei. Eu sei que um atleta consegue. Isso é importante. Ele eleva bastante, digamos, ele faz uma corrida. Quando ele para, ele vai desacelerando, ele rapidamente volta para o meu estado. Por causa do equilíbrio. O corpo consegue equilibrar isso rapidamente. Agora, se o ponto é mais baixo, eu realmente vou ficar te devendo. Eu não sei te dizer. Mas essa homeostase neles, dos atletas, é muito mais rápida. Exatamente por causa do treinamento. Isso aí é treinamento, disciplina, blá, 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 blá. Tudo isso aí faz com que você simplesmente tenha o quê? Um processo de recuperação mais rápido. Existe. Bom? É daí que falar que função, obviamente, já comentamos sobre alguns. Obviamente, a questão do transporte de gases, a questão dos nutrientes, que estou falando o tempo todo no ouvido de vocês. As células dependem desse processo. Aí, em função disso, vocês têm aí, claro, restos metabólicos, uma coisa que nós falamos o tempo todo lá no sistema renal. Ou seja, precisamos que você faça o quê? A retirada desses dejetos do sangue. Que dejetos são esses, professor? Então, falou que metabólico de célula, né? Lembre-se que as células, elas obviamente captam nutrientes, mas também, em função do metabolismo, elas também liberam muita coisa tóxica. Isso tem que ser excretado, isso tem que ser depurado. É o que a gente chamou, ano passado, de clearance. O clearance do sangue exatamente é isso. Retirar, depurar o plasma. Isso que você faz lá, obviamente, nos néfrons. Você também tem aí restos de medicamentos e outras coisas mais, né, que são depois de serem utilizados. Hormônios, importante via, né, de hormônios, lembre-se, todo produto de uma célula lançado no sangue eu chamo de secreção hormônio. E, é claro, a glândula de glândula endócrina. Fala a mim. Não, menos. Calma, não chegar primeiro. Não chega tanto. Tá vendo? Então, o que acontece? Com isso, os senhores também já têm as substâncias sinalizadoras. É o que vocês vão ver depois lá, obviamente, nos eventos de quê? Quando vocês estudarem imunologia. Alguns já estudaram, outros não, mas vamos nessa. Eventos de sinalização significa que vou exatamente dar o quê? Ativar células, ou às vezes próximas, exatamente eventos autóctonos, ou eventos exatamente paráquinos, de tecidos próximos, ou então eventos endócrinos, que são eventos mais à distância. Então, esses eventos de sinalização são importantes para você poder mobilizar tecidos, células e outras questões, exatamente, muitas vezes relacionadas a processos extensivos. Fala, senhorita, manda aí. Ah, mas acordou. Mas é importante que acordou. O ponto de agora em diante. Depois, o resto era de resolve. Pode falar. Ah, do Clearance? Ah, sim. Você estava no passado, na Renal? Então tem que puxar a orelha. Exatamente. Então, pronto. Exatamente, sobre esse mesmo. Tá bom. Deixa eu falar, claro. Não, Clearance eu estou falando, veja só. Estamos agora falando do sangue. Ah, entendi. A função que você está falando agora é do sangue. O tecido sanguíneo vai ter essas funções todas aí. Essa é a grande questão. Mas tem que perguntar. E o que acontece? O sangue vai ter um desses papéis que é muito importante, que é depurar. Então, você precisa depurar exatamente esse sangue, porque ali é uma via expressa e você tem 2 bilhões de células aí que estão o quê? Metabolizando. Esse é o problema. É o sangue, o que ele transporta. E por que você está falando de sangue, professor? Que exatamente aí já falei célula de defesa, porque eu vou falar de circulação sanguínea. É por isso que eu estou falando de célula. E é claro que eu vou falar de sangue agora. Ah, então agora chegou a hora de você falar de grande e pequena circulação? Isso mesmo. Chegou a hora de usar tudo aquilo que eu falei, que vocês estavam certamente acordados, prestando atenção e, é claro, estudaram da aula passada. Muito bom. Como eu estava dizendo,
3 eventos importantes estão aqui. Vocês têm exatamente o quê? A circulação sistêmica, que eu chamo de grande circulação. A pulmonar, também conhecida como pequena circulação, ou seja, coração, pulmões, coração. E a outra, que é coronária. Como eu disse, esse nosso coração é um senhor órgão, obviamente, vamos dizer assim, com uma série de características importantes dele mesmo, e uma delas é ter sua própria circulação. Toda a circulação que eu vou falar, de grande, pequena, né, não interessa. Não é aquilo que nutre. Quem nutre é exatamente essa circulação aqui, a tal da coronária. A coronária são os famosos vasos que de vez em quando entopem, de vez em quando faz cateterismo, que a gente vai conversar depois lá na frente. Não agora, nem pergunta agora. Mas todos esses vasos, esses sim é que vão ser importantes para o coração. É daí. E daí apresenta a vocês a circulação. Vamos usar, como eu disse, vamos precisar de todos aqueles fatos que nós falamos na aula anterior. Quando você vê aqui o coração, vamos por partes, eu vou ajudar vocês. Tudo vai começar, quando eu falar de grande circulação, presta atenção em mim, depois vai ficar confuso. Toda vez que eu falar de grande circulação, ela sempre começará aonde? No ventrículo esquerdo. Falou em ventrículo esquerdo, deixa eu apontar aqui, para você ver. Ventrículo esquerdo, você começa o quê? A grande circulação. Ah, mas por que não começa no ar? Porque no ar você está fechando a outra circulação. Ali vai ser um fechamento da outra, a toda pequena, que depois eu converso. Mas na grande, toda vez ela começará onde? No ventrículo esquerdo. Aqui você tem sangue o quê? Eu esqueci, me conta. Qual é o tipo de sangue que está ali? Arterial. Isso aí. Sangue arterial sempre estará do lado esquerdo do coração. Pronto. Agora eu vou começar a usar um tipo de sangue. Agora eu preciso ver. Não tem para onde correr. Então, ventrículo esquerdo, sangue arterial. Rico em oxigênio. Bacana. Com isso, esse ventrículo esquerdo, lembra que é uma estrutura ejetora, vai ejetar esse sangue. Para onde? A gente olha aqui a cola. Olha a colinha aqui para vocês. Artéria. Ah, porque é vaso que sai do coração, não é isso, professor? Isso. Então, ventrículo esquerdo vai o quê? Ejetar o sangue para onde? Para uma artéria, que leva um nome, chamada artéria aorta. Essa artéria aorta, crianças, vai simplesmente o quê? Se dividir. Você vai ter uma divisão na qual uma parte dessa circulação vai para a via superior, onde você vai irrigar o sistema nervoso, que eu tanto falei no ouvido de vocês, que depende de irrigação o tempo todo. Sem irrigação, o sistema nervoso ele falha, ele não funciona. E depois, agora, é hora de conferir o que é a questão da circulação, que é corporal. Ou seja, para todas as outras áreas do organismo. Por isso que essa simbologia que tem aqui, exatamente representa o quê? Exatamente as trocas gasosas. Parem. Escutem o que eu estou falando. Trocas gasosas. Esse termo trocas gasosas ocorre na parte inferior, mas ocorre também no pulmão. Mas tem uma coisa, eu vou até olhar para vocês. O que tem especial no pulmão? Essas trocas gasosas ganham um nome. Elas não são chamadas somente de trocas gasosas, são chamadas de hematose. O termo hematose é exclusivo do pulmão. No pulmão, eu faço trocas gasosas. Que troca gasosa é essa? Oxigênio, CO2 com oxigênio. Lá no pulmão, eu chamo de hematose. O resto do corpo faz trocas gasosas apenas. Então, trocas gasosas, corpo inteiro. Pulmão, estamos falando de hematose. Tá claro? Bacana? Ótimo. Graças a Deus. Por que tem esse quadro? Os pesquisadores não vão fazer purita. Aí, não sei te dizer. Porque exatamente eles delimitaram aqui, eu não sei te dizer. Exatamente, uma delimitação. É uma convenção. Só, vou colocar aqui. Mas é uma convenção. É convenção. Eu gosto do azul e vermelho. Por que o azul e vermelho? O top não tem nada esquecido. Aí não tem. Não tem nada. Não tem. Eles colocaram como hematose apenas isso. Ponto. Não tem. É aquela famosa história. Às vezes tem prefixo e sufixo. Quando tem, eu falo. Quando não tem, eu tenho. Isso é verdade. Então não tem especificamente. Poema, exatamente. Vamos lá. E daí, professor? Continua, que tá legal. Pronto. Então, ventrículo esquerdo,
sangue rico em oxigênio. Sai do coração. Vaso que sai se chama artéria. Artéria específica, exatamente a artéria aorta. Artéria calibrosa, que vai ajudar e contrai junto com o coração. Você vai ejetar esse sangue em direção ao corpo. Então, consequentemente, vocês vão ter o quê? Uma distribuição para onde? Vias superiores, sistema nervoso, e vias inferiores para o restante do corpo. Ou seja, sistema digestivo, a questão do fígado, que é importante, que vai ser importante também em farmácia, como eu já falei para vocês. Obviamente, a questão do quê? Do sistema digestivo, onde você vai captar todos os nutrientes, tá bom? E vai distribuir para o corpo. Lembre-se que tudo aquilo que a gente aprendeu em digestivo, todo aquele processo metabólico, vai cair nesse sangue. Mas, em especial, meninos, sempre quando eu falar em circulação, quando eu estou em circulação, eu tenho que vir aos gases, tá? Não toco no assunto de nutrientes. Eu falo exatamente de gases. Porque o que vai ser importante exatamente aí sim, que vocês estão me perguntando, as tais trocas gasosas. Isso vai ser importante. Por isso a gente fala de grande e pequena circulação. E daí, pessoal? Bem, os vasos vão se ramificar. Então, vão lá de artérias, vão para arteríolas, capilares, vasos bem pequenos. É tão pequeno, meninos, vocês terem uma ideia, que a irrigação vai de célula a célula. Você irriga de célula a célula. Você consegue exatamente chegar de célula a célula. Daqui a pouco eu imagino isso. E é exatamente essa chegada que permite as trocas diretamente. Mas que trocas são essas? Vamos ver. Cheguem nas células, pensa que estou chegando nas células do corpo inteiro, e aqui você está reparando que o tal do vermelho virou azul. O vermelho virou azul, o que acontece? Não é por causa da torcida que vocês estão imaginando, mas é porque simplesmente, exatamente, antes que vocês falem. Mas, não jogar de futebol, mas não se pergunta não. Mas, uma piada dele, sabe? O que acontece? O oxigênio é deixado para as células e as células vão pegar de volta o CO2. Por que eu vou fazer essa troca, professor? Porque as hemácias, os glóbulos vermelhos, são exatamente específicos para isso. Eu vou mostrar melhor essa troca, tá? Como é essa equação, quando eu chegar em respiração. Se eu chegar em respiração, eu vou contar detalhes dela, ainda não contei. Mas o que é importante aqui? As trocas gasosas é o quê? Deixar o oxigênio aqui e pegar o CO2. Aí você vai perguntar, para que, professor? Dióxido de carbono é tóxico. Altamente tóxico. Você não pode ficar com isso circulando. Senão o indivíduo morre. Então, com isso, o que vai acontecer? CO2 é captado, deixei o oxigênio aqui e sigo para cá. Vou retornar através dos vasos, ou seja, vênulas, e vou chegar, aqui são os vasos menores, e vou para os vasos maiores. Adivinha como é o nome do vaso maior? Veia. Porque veia está indo em direção ao coração. Está retornando. Porque é vaso que chega no coração. Lembra? Pois é. E agora, se eu estou falando dessa veia, que essa veia leva um nome muito importante, a famosa veia cava. A tal da veia cava, você tem a veia cava inferior e a veia cava superior. E adivinha onde é que vai chegar? Me conta vocês. Aonde está chegando a veia cava? Ela está chegando. E não? Ela está chegando. Ela está indo direto. Coração. Lado direito, gostei. O que é que tem no lado direito? Bacana. Vai ser sangue rico em CO2, tá bom. Falou cara do gato, rabo do gato, nome do gato. Ah, vamos embora. Não enrola, não. Não, ainda nem cheguei, ainda nem se coração. Calma, devagar. Ela vai chegar. Esquerdo, não. Quero do lado direito. Tava certo. Aonde do lado direito? Para de enrolar. Fala direto. Ventrículo. É ventrículo que chega o sangue? Não, eu sei. Vai chegar. Átrio. Tá me enrolando. Átrio. Aham, sei. Tá bom, meu nome também é Marcos, como vocês sabem. Continuando. Sei. Chega onde, professor? No átrio. Toda vez o sangue retorna para o átrio. Que é átrio ou aurícula, que é a mesma coisa. Significa o quê? Que o nome do vaso é veia. Especificamente a cava, que é exatamente o quê? São as veias cavas que chegam exatamente aonde? No átrio ou aurícula direita. Então,
O início se deu no ventrículo esquerdo, com sangue arterial. Rodamos o corpo, voltamos para o quê? Átrio ou aurícula direita, com sangue venoso, com um circuito. Começou no ventrículo esquerdo, terminou no átrio direito. Significa que foi a grande circulação. No átrio direito, para. Aí parou. Por isso que eu posso falar ventrículo. Porque ainda não abri a tricúspide. Ainda não foi a hora. Quando a tricúspide está fechada, terminamos a grande circulação. Na hora que a tricúspide abrir, aí acontece outras coisas. O que vai acontecer? Você vai ter a abertura agora da tricúspide. Ela se abre, enche o ventrículo direito. E aí? As preliminares, sempre. A coelhinha, não. Aí chegou no átrio. Aí depois que chegou no átrio, ele é injetado no primeiro ventrículo. Tá lendo? Nossa, pergunta. Objetivo. Você perguntou 10 mil vezes. Ventrículo, chegou no ventrículo direito. Para onde é que foi o sangue agora? Ele vai para a artéria pulmonar. Isso. Exatamente. Chegou na aurícula direita. Tá bom, vamos por assim. Abrimos a tricúspide. Enchemos o ventrículo direito. Acabou. Agora vamos para a artéria pulmonar. Por quê? Porque exatamente vai sair do ventrículo direito. Todo vaso que sai do coração se chama artéria. Artéria, todo vaso que sai do coração. Se vai para o pulmão, é artéria pulmonar. Ah, professor, quer dizer que assim, se eu esquecer, eu estiver conversando com meu colega do lado, estiver vendo o celular, vou lembrar assim? Isso aí. Vai ser cobrado assim. Uhum. Duas artérias principais. Artéria pulmonar, sangue venoso, e artéria aorta, sangue arterial. Bacana. E daí? Calma, o que acontece? Vamos agora o quê? Para fazer o quê? A saída, concordo com vocês. Ventrículo, a partir do ventrículo direito, cheio de sangue venoso. Para onde? Para a artéria pulmonar. Bacana. Vamos agora em direção aos pulmões. Quando chegar nos pulmões, vou fazer exatamente o quê? As trocas gasosas. Eu já cantei qual é o nome dessa troca gasosa. Qual é? Isso, crianças. Faça as trocas gasosas queimatórias. Como é que você sabe, pessoal? É só ver o azul virando vermelho. Você, ó, expira, solta o CO2 e capta oxigênio. Com isso, você vai ver, depois eu vou mostrar o detalhe molecular de como isso acontece, ainda não. E você vai ver que o oxigênio vai onde? Se associa às hemácias. E com isso a hemácia retorna. Retorna para onde? Agora para vocês. Então vamos por me fala. Vaso que chega ao coração. Vamos lá que vocês vão responder bonitinho. Qual é o vaso que chega? Veia. Pronto. Tem minha amiga que está com a cabeça lá, você aonde está falando? Veia. Concordo com você. Veia. Pois é, exatamente. Está vendo só? Primeiro, eu sei disso. Então, vocês também. Então, veia. Vaso que chega ao coração. Bacana. Mas está vindo de onde? Deixa eu ver que essa veia está vindo. Onde é que ela estava nesse instante de sangue? Não. Pulmão. Se ele está no pulmão, está sendo exatamente com sangue rico em oxigênio, está retornando ao coração. Para onde? Agora sim, para onde está retornando? Para a cavidade. Não, ventrículo não. Átrio. Porque átrio é órgão de recepção. Então, o órgão de recepção é átrio, ou aurícula. Aqui, ó, lado esquerdo. Porque saiu do direito, deu a volta, passou para o pulmão hematóide, estou vindo para o quê? Átrio esquerdo. Então, com isso, está chegando agora com sangue arterial. Sangue rico em oxigênio. Base que chega, minha amiga falou. Veia. Se está vindo do pulmão, é veia o quê? Pulmonar. É isso. De novo, deixa eu falar. Eu falar sozinho. E vocês, nossa, vocês me enrolam muito. Nossa.
Eu que acho que me enrola. Muita terra de mais texto. Mas vamos embora. Tá. Vamos? Não. Tá, obrigado. Deixa eu só falar minha grande circulação. Vou sair daqui para vocês saberem de grande circulação. Porque eu vou com o médico, por isso que eu estou falando. Vamos lá. Ventrículo direito, tá? Com sangue venoso. Sai o quê? O sangue venoso em direção à artéria, que é vaso que sai. Artéria pulmonar. Artéria pulmonar, leva esse sangue, ramificamos até você chegar nas arteríolas no pulmão. No pulmão você vai ter o quê? Trocas gasosas, chamadas de hematose. Esse sangue retorna. Se retorna, vão me ajudar? Veias. Veias que estão vindo de onde? Pulmões. Vão chegar aonde? Na aurícula. Aqui é a aurícula. Esquerda, porque do lado esquerdo você tem sangue arterial rico em oxigênio. Átrio ou aurícula, tá bacana. Na hora que chegou no átrio ou aurícula, ou seja, saí do ventrículo direito com sangue, o quê? Venoso. Cheguei à aurícula esquerda com sangue arterial. Acabei de falar para vocês a pequena circulação. Onde a gente fica. Agradeço. Na próxima aula, você vai dar continuidade. Sim, na próxima aula a gente vai falar. Ainda não, deixa eu ver. Vou falar lá porque eu vou falar de oxigenação, eu já vou falar isso. Peraí que eu vou te falar uma coisa. Ali tem um detalhe. Você me perguntou.